Vinheta de abertura. Fundo azul. Ao centro, círculos tomam o aspecto de um átomo que dá lugar a um globo terrestre que gira em torno do próprio eixo. Círculo branco. Dentro dele, nome do programa. Meio ambiente por inteiro. Pôr do sol. Céu está amarelo. Colheitadeira transita em campo. Homem caminha em plantação. Houve um dia em que o homem se fixou em um lugar por causa do plantio da comida. Plantou e criou animais para o consumo próprio. Isso exigiu conhecimento e habilidade de outras pessoas. Surgiram comunidades, vilas, cidades. A exigência do conforto o fez abrir ruas, estradas, inventar o asfalto, o carro, o avião. Sabe o que tudo isso tem em comum? Aliás, sabe o que qualquer atividade humana gera? Resíduos. Os resíduos de nossas sociedades são assunto do meio ambiente por inteiro desta semana. 2 garrafas PET boiam em lago. Uma é azul, a outra é transparente. Nós vamos abordar este assunto porque em 2020, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos completa 10 anos. A lei tem 57 artigos e, em poucas palavras, estabelece prevenção e redução na geração de resíduos, aumento da reciclagem, institui a responsabilidade compartilhada dos geradores dos resíduos, cria metas e institui instrumentos de planejamento nos níveis nacional, estadual, microrregional, intermunicipal, metropolitano e municipal. É muita coisa, né? Isabel Zanetti, professora de Meio Ambiente UNB. Produtivos. Eles podem ser sólidos, eles podem ser líquidos e nós temos também um sistema de gestão integrado de resíduos, que esses resíduos voltam a fazer parte da cadeia produtiva, eles podem voltar para a indústria. Vidro, papel, alumínio, nós já mostramos aqui no programa que esses produtos podem voltar à indústria. Infelizmente, apenas 3% do resíduo brasileiro faz esse retorno. Por isso é que os lixões estão abarrotados. E o prazo para que os municípios criassem aterros sanitários acabou em 2014. Menos da metade das cidades hoje alcançou a meta. Eu vejo que ainda temos muito a avançar. Por quê? Quando lançaram a política, deram 4 anos para fechar todos os lixões no Brasil. E nós temos menos de 50% da construção de aterros sanitários. Por quê? Porque é uma obra cara, uma obra técnica, toda baseada na BNT, e os municípios, eles estão praticamente zerados. Eles não têm o valor para construir essas plantas. A professora tem razão. A construção de um aterro sanitário não é fácil, muito menos barata. Aterro sanitário. O primeiro passo é ter licença ambiental do terreno. Depois, no subsolo, são construídas 2 bases. A mais profunda é revestida de polietileno de alta densidade. É para evitar a contaminação do solo. Essa base é revestida de terra. Só em cima o lixo pode ser depositado. Há também de se construir um depósito para o chorume e um sistema para captação e queima de gás metano. O lixo deve ser coberto por argila e a área deve ser cercada para evitar a entrada de animais. Outros detalhes estão em uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Prevê, por exemplo, que o tempo de uso deve ser de, no mínimo, 10 anos. Eu conversei com o presidente da Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos, a ABREM. Ele critica duramente o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Diz que já nasceu antiquado e que países desenvolvidos escolheram outro caminho para dar destino aos resíduos: a incineração. Yuri Schmidtke, presidente da Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos. A implementação de grandes incineradores, que já era utilizado desde a década de 80. E a partir de 2010 para 2016 a incineração aumentou 13%, a biodigestão e reciclagem 19%, e os aterros hoje lá eram uns quase 60% e passaram para 23%. E países mais avançados como Bélgica, Holanda, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Suíça, são países que a incineração é quase 50%, um pouco mais, um pouco menos, a reciclagem também nesse patamar junto com a biodigestão. E os aterros sanitários somente para 1% dos resíduos, que são as cinzas, que não são passíveis de reciclagem. A possibilidade de se ter usinas de incineração está prevista em uma portaria interministerial de abril de 2019. Essa portaria prevê e permite
a incineração, a gasificação e pirólise de resíduos sólidos urbanos. Lá tem as normas que fazem o controle das emissões, com sistema de intertravamento, fiscalização, laboratórios independentes para fazer a averiguação se está ou não emitindo gases tóxicos. Então, essa norma já existe. Segundo o presidente da ABREM, a incineração de resíduos contempla a reciclagem, não emite gás metano e libera menos gás tóxico que uma churrascaria. Além disso, a usina pode ser construída dentro da cidade, menos trânsito de caminhões até os aterros, menos poluição do ar. E tem mais, produz energia elétrica, o que seria suficiente para abastecer 7,5% da demanda do Brasil. Sequência de imagens urbanas. Transição. Como a professora Isabel disse no início do programa, a expressão resíduo sólido contempla também resíduos líquidos, como o esgoto, por exemplo. Por isso, o meio ambiente por inteiro foi a Sobradinho, uma cidade do Distrito Federal a 25 quilômetros da esplanada dos ministérios. Mais precisamente nesta área aqui, onde há uma mata que protege o ribeirão que dá o nome à cidade. Vamos lá para baixo. Pertinho das casas encontramos duas nascentes. Ambientalistas da região colocaram caixas d'água para ajudarem na proteção. Garantem que a água aqui é puríssima. 4 amigos, um vigilante, um professor, um porteiro e um pintor, 4 ambientalistas. Entramos na mata fechada com eles para conhecer onde é despejado o esgoto tratado de Sobradinho. Cristiano Oliveira e os 4 homens caminham na mata fechada. Depois que a gente viu lá as nascentes, eu pensei que seria moleza chegar ao lugar onde nós vamos fazer a maior parte da gravação. Mas não, eu posso afirmar que é uma aventura. O pessoal, meu sapato está escorregando, é bem provável que eu vou cair aqui, viu? O pessoal fez aqui um improviso de uma pinguela mesmo, e com esse equilíbrio aqui, para a gente passar, o serigrafista já está fazendo essa imagem, passou com o equipamento. Agora eu estou passando e alguém vai me dar uma corda aqui para me ajudar a passar. Depois que todo mundo passar, é que você vai ver. Ele segura firme a corda. Que não vai ser mole não, onde a gente vai chegar. Continue com a gente aí. Câmera foca nos pés de Cristiano. Ele está de botina marrom clara e calça jeans. Eles caminham na mata fechada, árvores de diferentes espécies. Na primeira pinguela, nós precisamos de um apoio, uma madeira foi cortada para nos dar apoio. Aqui é um local maior. Vira aqui, por favor, Lúcio, para a gente ver aqui, olha lá. É uma árvore que está atravessada entre uma margem e outra desse ribeirão aqui. E o pessoal arrumou uma corda aqui para amarrar lá do outro lado de cá, para a gente conseguir passar. Se não for assim, tem que ter muito equilíbrio e o perigo de cair é grande. Efeito acelerado da câmera. Homem de blusa verde caminha de frente para Cristiano em cima de tronco de árvore. Repórter Cristiano Oliveira, Sobradinho, DF. Depois de 2 pinguelas e mais ou menos 15 minutos de caminhada em mata fechada, nós chegamos a esse local aqui. É onde deságua o esgoto tratado de Sobradinho e da região. A reclamação é que quando este local aqui foi inaugurado, dava para tratar de esgoto de 40 mil habitantes, mas hoje a região de Sobradinho tem mais de 100 mil e esse tratamento não foi atualizado. Daí o ribeirão não aguenta tanto esgoto, daqui para baixo sai tudo poluído. Vamos lá para cima de novo. Nós saímos daqui e estamos exatamente neste ponto. A partir daí, o ribeirão Sobradinho percorre 28 quilômetros até desaguar em um rio maior. Passa principalmente pela área rural do DF. Nós estamos aqui para Antônio Moura, porteiro e ambientalista. Essa água aqui, ó. Eu não quero essa água aqui para meus netos. Hoje, já tem mais ou menos 10 a 15 anos que essa água está imprópria para tomar banho e para consumo, como o companheiro falou, para consumo de hortifruti grangeiro, as hortas. É impróprio. Chegou a hora de você ver o que diz a Resolução 357 de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. O documento enquadra os cursos d'água de acordo com o grau de poluição. Paulo Salles, então, presidente da Agência Reguladora de Águas no DF. 5 classes, na verdade, a classe especial, depois classe 1, 2, 3, 4. A 4 seria aquela de pior qualidade e as outras a qualidade melhor. Em outras palavras, a poluição dos rios é algo que deve ser encarado como inevitável. E o enquadramento serve para determinar que tipo de uso cada curso d'água deve ter. O que está no papel não convence quem convive todos os dias
com a degradação. No plano das bacias hidrográficas, Nelson Rodrigues, vigilante e ambientalista. O nível 3. Nível 3 ele não serve nem para banho, nem para agricultura, então eles podem jogar nessa forma aqui. Para você chegar a mudar como que é a população de Sobradinho, da classe 3, que ainda é uma classe de qualidade relativamente boa, mas passar ela para a classe 2, tem que haver um investimento muito grande no saneamento, tem que haver um investimento muito grande em outras fontes de poluição que porventura estejam atendendo aquele rio. E não deve ser o caso ali, porque eu conheço um rio relativamente pequeno, mas em outros lugares isso pode exigir até que sejam proibidas algumas atividades econômicas, porque são poluentes demais para aquele ambiente e para aquela classe de qualidade da água que se deseja. Desde 2014, Hilton Santos, pintor e ambientalista. Não sabia que isso estava acontecendo. Esgoto nível 3 no Ribeirão Sobradinho. E a gente paga, são 5 anos iludindo a gente, que a gente paga 100% de tratamento de esgoto. Nós, educadores, Heron de Sena Filho, professor e ambientalista. Essas crianças vão ser as que vão colocar as mãos na massa, realizar ações de educação ambiental junto com os educadores e ajudar a salvar esse Ribeirão Sobradinho. A poluição dos rios por esgoto doméstico é a mais comum no país. 48% dos brasileiros não têm coleta. É como se 5.650 piscinas olímpicas de esgoto fossem despejadas nos rios todos os dias. Resultado, 289 mil internações por diarreia e doenças causadas por falta de saneamento por ano. As crianças de até 5 anos somam 50% das pessoas atingidas. Outro dado alarmante é o de que 6 a cada 10 escolas de ensino fundamental no Brasil não têm rede de esgoto. Tela embaçada pelo calor de chaminés. No próximo Escavadeira. bloco, Leonardo Ferreira visita o aterro sanitário do Distrito Federal. Ele vai mostrar como é feito o tratamento do chorume. O meio ambiente por inteiro volta já. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Esgoto sendo despejado em córrego do Sobradinho, em Brasília. No bloco anterior, Cristiano Oliveira explicou que resíduos sólidos também podem ser líquidos e mostrou um exemplo de como podem afetar o meio ambiente se não tratados de forma adequada. Ficou claro também que é impossível que todos os rios poluídos do planeta voltem a ter água pura. Córrego com coloração amarelada. Água sai por cano. Agora eu vou mostrar que o lixo não desaparece de uma hora para outra quando é descartado. O impacto na natureza dos resíduos sólidos pode durar muito tempo. Vem com a gente. Carros estacionados na rua. Caçamba de lixo lotada. O Brasil é um dos países que mais geram lixo no mundo. Segundo o IBGE, em 2018 o saldo foi de quase 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Gerar lixo, sabemos bem. Agora, quando o assunto é reciclagem, não somos exemplo para ninguém. Foi como mostramos no bloco anterior, apenas 3% dos resíduos são reciclados ou reaproveitados. Lixo passa por esteira e vai direto para tubo quadrado. Sabe o que os garis de todas as regiões do país têm em comum? O trabalho duro que nunca termina, principalmente nas grandes metrópoles. Parece que o lixo se multiplica e ocupa todo espaço vazio. Lixos em Gramado. O Meio Ambiente por Inteiro conversou com o presidente do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal. Tem os caminhões que passam nas portas das Félix casas, Palazzo, recolhem esses presidente lixos do Serviço e de Limpeza Urbana levam para DF. o aterro sanitário. Nós coletamos algo em torno de 2.700 a 2.800 toneladas de lixo por dia. O presidente do SLU citou o aterro sanitário, para onde vai o lixo, mas no Distrito Federal, por décadas, a realidade foi outra: lixão. Pessoas catam lixo dentro de lixão. Transição. Aterro sanitário. Estamos em Samambaia, a 40 quilômetros da área central de Brasília. Viemos conhecer o aterro sanitário, que está em funcionamento desde 2018. Pilha de resíduos. Máquinas carregadeiras passam pelo aterro. Os resíduos são coletados pelo Serviço de Limpeza Urbana, o SLU. As quase 3.000 toneladas recolhidas diariamente são descarregadas pelos caminhões. Caminhão de lixo despeja resíduos no aterro.
Nos lixões e aterros sanitários, um dos desafios é tratar o chorume, esse líquido tóxico produzido da decomposição do lixo. Não tem valor econômico, não é reaproveitado, não serve para nada. Pelo contrário, se for eliminado de qualquer jeito, contamina solo e lençóis freáticos. Por isso, o chorume deve ser tratado, como estabelece a Resolução 430 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Chorume tem coloração marrom. Funciona assim. O lixo aterrado começa a se decompor, correto? Por gravidade, o chorume corre por tubulações e é despejado nas lagoas de armazenamento. São 10, cada uma com capacidade para 6 mil metros cúbicos, o que representa cerca de 6 milhões de litros. Daqui, o chorume é bombeado para as bacias de contenção. É onde acontece a mágica, ou melhor, uma reação química que altera as características do líquido tóxico. Cícero Lacerda, gerente de aterro. Misturado com produto químico que foi jogado dentro da lagoa, do reator, chamamos de reator. Aqui, a ação química começa a trabalhar o chorume, começa a separar a parte pesada, a parte mais contaminante do chorume, começa a sofrer um tratamento aqui. Esse borbulhamento que vocês estão vendo está sendo a aeração, misturando o produto químico com o chorume. 2 dias depois começa a terceira etapa na unidade de tratamento de chorume. Os filtros separam parte tóxica que volta para as bacias de contenção. O que passa é água de reuso, descontaminada. O filtro vai ser o processo final, aonde vai sair o produto que já está sem contaminação nenhuma e que já é despejado diretamente no rio Belchior. Mapa. O rio que Cícero citou corta várias cidades do DF. Trajetória tracejada. 100% do chorume tratado se transforma em água. Uma empresa foi contratada em agosto do ano passado só para cuidar do chorume e dar destinação correta. Ao recebermos o lixo aqui no aterro, 2.700 toneladas dia, esse lixo é aterrado. Após ele ser aterrado, ele está produzindo chorume. Esse chorume ele nunca vai deixar de ser produzido enquanto ainda tiver o aterro sanitário aqui, mesmo sendo encerrado, a gente vai estar produzindo chorume. Nunca vamos conseguir, durante 30 anos, você ainda vai ter a produção desse chorume. E esse chorume, mesmo com o aterro sendo desativado, a gente vai ter que estar dando um tratamento para que esse chorume seja depositado da maneira adequada. Chorume com coloração marrom, borbulha. Transição. Resíduos em lixão a céu aberto. Veja no próximo bloco. Pesquisadores vão transformar resíduos do antigo lixão do Distrito Federal em energia elétrica. Quer saber como? A gente conta daqui a pouco. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Sequência de imagens amareladas de época mostram Brasília no início. Diversos prédios em construção. A construção de Brasília, na década de 1950, está relacionada com esse lugar, a 15 quilômetros da esplanada dos ministérios, onde por décadas recebeu milhões de toneladas de todo tipo de resíduo, principalmente doméstico e da construção civil. Esse é o lixão da Estrutural atualmente. Lixão da Estrutural a céu aberto com poucos resíduos. Esse é o lixão da Estrutural em 2018, meses antes de ser fechado. Lixão coberto de resíduos. Pessoas e máquinas carregadeiras transitam no local. Na época, 2.000 famílias tiravam sustento do lixo, em condições subhumanas. Jovens começando a vida, outros cansados da rotina puxada, tendo de conviver em um ambiente insalubre e perigoso. As pessoas carregam sacolas no meio do lixão. Máquina carregadeira repleta de lixo. Era um vai e vem. Caminhões chegavam lotados e em poucos segundos descarregavam todo o material. Era largada para começar a disputa entre os catadores por produtos com mais valor na reciclagem. Sem nenhum tipo de proteção ou cuidado, se arriscavam. Alguns pagaram caro por isso, com a vida. Pessoas aglomeradas no lixão acompanham o caminhão de lixo. Por muitos anos, autoridades discutiram o que fazer com o maior lixão da América Latina. Como recuperar uma área tão degradada? Para onde iriam os catadores que dependiam do lixo para sobreviver? Demorou para o projeto sair do papel. No dia 20 de fevereiro de 2018, o lixão foi fechado. Pessoas caminham em lixão coberto por resíduos. Félix Palazzo, presidente do Serviço de Limpeza Urbana DF. Uma delas é que você tem que ter um aterro sanitário. Um aterro sanitário requer uma área específica para isso.
é difícil você escolher uma área que seja adequada para isso. Então, levou-se tempo para detectar qual a melhor área para isso. Após localizar essa área, teve que fazer os projetos para isso, também é um projeto sofisticado. Parte dos catadores foi trabalhar no aterro sanitário, que você viu no bloco anterior. Outros ainda exercem atividade de forma autônoma. Desde o fechamento do lixão, ambientalistas e autoridades passaram a discutir iniciativas para virar a página e construir uma nova história aqui. A estimativa é de que o lixão a céu aberto tenha recebido 20 milhões de toneladas de resíduos nas últimas décadas. Luciano Cunha, geólogo. Identificamos a parcela orgânica e aí estimamos o potencial de geração de biogás. Desse biogás, nós já constatamos que cerca de 55% se compõe de metano e agora nós estamos na parte de definir esse potencial energético com aproveitamento econômico. Não dá para Repórter enxergar, Leonardo Ferreira, mas é como Cidade se a gente Estrutural caminhasse DF. sobre uma montanha de lixo, embaixo dos meus pés, há muitos resíduos em decomposição. Nesse processo são liberados os principais gases de efeito estufa, metano e dióxido de carbono. Pesquisadores se debruçam em estudos para encontrar a melhor forma de minimizar o impacto ambiental. Uma das medidas está ali. São os drenos verticais, também chamados de queimadores. Foram instalados 150 em diferentes pontos do lixão. Queimador em cima de monte de terra. Bom, você já entendeu que estamos cercados de muito lixo e que isso significa gás sendo liberado. Esses drenos passam um dia cumprindo a missão de queimar o gás que vem dos resíduos estocados aqui por décadas. O metano que você está vendo ser queimado se transforma em CO2. Existe um impacto ambiental? É verdade, mas é 30 vezes menor do que se ele fosse emitido naturalmente na atmosfera. Isso faz muita diferença, ainda mais em uma área como essa de quase 200 hectares. Esse é o ponto onde há o maior acúmulo de resíduos. A profundidade é o equivalente a um prédio de mais de 20 andares. Além de geólogo, Luciano é doutor em recursos hídricos. Ele faz parte do grupo de pesquisadores da Universidade de Brasília, que, em parceria com a Companhia Energética de Brasília, a CEB, tem buscado soluções para minimizar os impactos ambientais e, de quebra, gerar energia. Se você fizer uma intervenção em termos de extração, limpeza desse gás e conexão a unidades geradoras, que isso já está pronto no mercado, você já tem aqui a rede elétrica ao lado, então você já pode facilmente transformar esse potencial dano ambiental, né, numa energia elétrica. Enquanto o Luciano vai a campo, tem gente em salas fechadas lendo, escrevendo e analisando gráficos. Deixamos o lixão da Estrutural para conhecer o trabalho desenvolvido pela Universidade de Brasília. Antes de mostrarmos o que esse grupo tem feito, conversamos com o professor de Energia e Ambiente da UNB. Antônio Brasil explica com mais detalhes o estudo para transformar resíduos do lixão em energia elétrica. É uma solução energética extremamente importante, mas a gente não sabe se será viável economicamente. Antônio Brasil, professor de Energia e Ambiente, UNB. Que se chama mineração do lixo e fazer com que o lixo velho, misturado com um pouquinho de lixo novo, seja queimado em ciclos térmicos de potência, em particular numa caldeira, ou então mesmo produzindo gases no gaseificador e colocando no motor de combustão interna, no sentido de produzir eletricidade. Dessa maneira, a gente entra com um impacto de mitigação muito maior. Os pesquisadores também avaliam a possibilidade de instalar placas solares fotovoltaicas e transformar a área em uma grande usina. E esse tipo de solução pode gerar eletricidade e um consumidor na porta, vizinho, ali em toda a cidade estrutural, em todos os assentamentos humanos que nós temos ali nas redondezas, vão consumir essa eletricidade limpa, né, verde, economicamente viável, no sentido de transformar a matriz de Brasília numa matriz bastante sustentável. Agora sim, direto para a sala onde esses futuros doutores discutem a pauta. Conversamos com a Ana Rafaela, engenheira de energia e doutoranda em ciências mecânicas. Ela investiga a concentração de metano emitido no lixão e quebra a cabeça para conseguir quantificar. Em um primeiro momento, Ana Rafaela Miranda, doutoranda em ciências mecânicas. Modelos teóricos de estimativa de biogás de aterros de resíduos sólidos
Em um segundo momento, eu vou estabelecer uma metodologia experimental que faz essas medições e realiza, de fato, a quantificação dessas emissões. O investimento do projeto é em torno de R$3 milhões. Ele deve ficar pronto em outubro. A pesquisa exige agilidade, diferente do gás emitido pelo lixão, que não tem pressa para acabar. Nós temos aí mais de 20 anos ainda aproveitáveis economicamente, né? Porque depois entra uma fase que não é econômica, você não consegue extrair mais esse gás. E na parte que a gente chama de área embargada, com divisa com o Parque Nacional, que muito pouco foi depositado resíduo, está disponível para a instalação da usina fotovoltaica. Repórter Leonardo Ferreira, Brasília DF. Vamos mostrar mais uma pesquisa feita pela Universidade de Brasília que tem tudo a ver com lixo. Aliás, bitucas de cigarro. Se elas forem jogadas na rua, vão contaminar o solo e os cursos hídricos porque são cheias de substâncias tóxicas. Agora, esse mesmo resíduo pode se transformar em papel reciclado. Vamos ver como que funciona isso? Leonardo se levanta de cadeira. Somos recebidos pela Therese Hoffmann, coordenadora do Laboratório de Papel Artesanal da UNB e doutora em Desenvolvimento Sustentável. Ela conta que a reciclagem da bituca de cigarro foi elaborada há 17 anos, quando percebeu que as empresas do segmento de tabaco não reaproveitavam o resíduo. Em 2014, a técnica foi patenteada pela universidade. Primeiro, as guimbas são fervidas nessas panelas para eliminar o que há de tóxico. O resultado é esse. É uma massa como essa, que ela já não tem mais as toxicidades, né, do filtro, isso já foi eliminado, já foi tratado, mas ela agora, depois desse processo químico, ela precisa ser processada mecanicamente, tá? Para transformar neste papel ou em outros papéis que aí entram na cadeia produtiva do papel. A massa vai para um processador mecânico, uma espécie de liquidificador. Therese Hoffmann, coordenadora do Laboratório de Papel Artesanal UNB. Então, isso, a partir desse momento, ele pode ser usado em escolas pelas crianças, né, como orientação química, né, e de artes mesmo, da forma de produção de papel. Então essa mistura não tem nada de produto químico, é só a fibra, só a celulose que eu tenho aqui agora. A professora usa uma tela para criar o formato da folha. Então aqui eu tenho uma folha já de papel, que ela vai ser seca e depois vai ser usada, né, para diversos produtos. Da bituca para o papel, apenas uma empresa em São Paulo recicla esse tipo de resíduo. Com 25 guimbas de cigarro é possível fazer uma folha. O que era um passivo ambiental ganha valor e deixa de ser uma ameaça à biodiversidade. Se você consegue desenvolver tecnologia para eliminar esse resíduo e ele entrar numa cadeia produtiva que pode gerar renda, que pode gerar inclusão social, que pode gerar lucro, você cumpre o papel da universidade. Papéis reciclados nas cores azul, branco e vermelho dispostos em mesa. Transição. Esgoto é despejado em córrego. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Quer rever esse ou outros programas? Acesse tvjustiça.jus.br. Tem uma sugestão de reportagem? Escreva para meioambienteporinteiro@stf.jus.br. No YouTube, acesse TV Justiça Oficial. Na semana que vem temos um novo encontro. Até lá! Créditos. Produção, Rayane Ribas. Reportagem, Cristiano Oliveira e Leonardo Ferreira. Edição de texto, Cristiano Oliveira. Cinegrafia, Francisco Cosme e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica, Josenildo Júnior e o Eric Rodrigues. Edição de pós-produção, Paulo Mendonça. Videografismo, Leonardo Veloso. Audiodescrição, Visuáudio. Narração e roteiro, Ana Luísa De Franco. Núcleo de programação, Rosa Wazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Flávia Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça Essencial 2020.